que acontece? Quando você aumenta a altitude, o que acontece com a pressão atmosférica? Diminui. Então o ar, a pressão de oxigênio fica baixa. Então o que o meu corpo vai fazer para adaptar essa condição? Produzir mais massa. Para tentar transportar o máximo de oxigênio possível. Fundão. Qual que é a proteína que transporta o CO2 do ar? O CO2, na verdade, o CO2 se transporta de 3 formas: dissolvido no plasma, na forma de íons bicarbonato ou ligado à hemoglobina. Então, para ela ser a polar ia ser o DM que ia levar? Para ela ser polar? Para ela ser polar, ia ser a polar. Para ela ser polar, ia ser uma outra proteína que ia levar? Já não dissolvido no plasma? Não. Não foi uma assim. Aí é parte química, né? Aí o homem é outro nível. Aí é parte química. Certo? Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Essas hemácias, elas vão continuar aumentadas, mas depois de um certo tempo, a quantidade volta ao normal. Não, o que pode acontecer, por exemplo, é quando você voltar para esse local de pressão atmosférica normal, você tem um pouco de aumento de pressão arterial, porque você aumenta o volume sanguíneo. Mas isso vai ser contrabalanceado por aqueles mecanismos de controle de pressão arterial. Então você vai urinar mais, essas coisas. E depois a quantidade de eritrócito, eles vão reduzindo. Nosso eritrócito tem aproximadamente ciclo de vida de aproximadamente 90 a 120 dias. Mais oxigênio disponível, sim. Por isso que é doping esportivo. Numa situação aí, se vocês verem a gente aumenta muito a concentração do CO2. Caso essa ligação ainda Vai prejudicar isso aqui, por quê? além de ter mais atividade, você aumenta a quantidade. Você está aumentando a pressão de CO2 inalada. Essa pressão aumentada de CO2 inalada vai ser maior do que a pressão do sangue. Então esse CO2 vai passar para o sangue. E além disso, esse CO2, ou monóxido ou dióxido de carbono, tem alta afinidade com a hemoglobina. Então a hemoglobina, desculpa, o CO2 vai vir e vai se ligar na hemoglobina. Quando se liga, o oxigênio não tem como se ligar. Por isso que é perigoso essa alta concentração. Por isso que é necessário, em locais de incêndio, sair o mais rápido possível. Certo? De quê? Do Covid, oxigênio. Só através da oxigenoterapia. Então, o paciente está com baixa concentração imagina que o paciente está saturando 80%, 70%. Utiliza a oxigenoterapia para aumentar. Não, normalmente, aí vai depender muito do paciente, da concentração. Então, tem gente que vai utilizar uma titulação de 1 litro, tem gente que vai utilizar 2 litros, vai depender muito do caso em específico e quanto que está saturado. Por isso que a gasometria nesse caso é necessária, para você saber a concentração adequada. Sim. Pessoal, vem comigo. Eu tenho saturação de hemoglobina, eu tenho pressão de oxigênio e eu tenho volume, ou seja, quantos por cento que eu vou ter aqui. Daqui a pouco eu explico isso. Vem comigo, pessoal. À medida que eu aumento a pressão de oxigênio, de ar, pressão de oxigênio no sangue, ou seja, à medida que eu aumento a PO2, eu aumento a saturação. Mas observe, pessoal, chega um momento em que aproximadamente 100, em que se eu aumentar a pressão de oxigênio, não vai adiantar, porque já vai estar 100% saturado. Normalmente, pessoal, quando a gente faz a utilização do oxímetro, ele vai dar em torno de 95, 96, 97, 98. É uma medida direta?
O oxímetro é uma medida direta da saturação de oxigênio? Não. A medida direta é através da gasometria. Então, pessoal, normalmente uma saturação adequada é aproximadamente até 88. De 88 a 100, a pessoa consegue sobreviver de forma adequada. Agora, quando esses valores estão reduzidos, isso já cria um prejuízo fisiológico. Beleza? Oi? Funciona? Na verdade, é através do raiozinho infravermelho, né, que tem dentro desse oxímetro. Inclusive, hoje os celulares conseguem fazer isso, né? Os celulares aí, os iPhones da vida, né? Os Apple Watch, etc. Conseguem fazer isso por quê? Ele vai ver ele consegue verificar a quantidade de oxigênio através desse raio infravermelho. Raio infravermelho que vai estar presente ali. Certo? Muito bom. Antigamente precisava de 10 mil equipamentos, hoje qualquer hora você consegue fazer. Professor, esse gráfico aí então diz que no máximo 20%. Vou explicar esses 20%. O que representa esses 20%? Gostando da prontinha, né? Você fez aquele penteadinho sem qual foi você amarelo? E relevante porque esse oxigênio vai ser dissolvido no plasma. E o transporte Faz em mim desse também. oxigênio no plasma, ele é... Aqui, você vai de Faz em peruca? mim também. Aham. Você vai de peruca? Nossa senhora, que chegando no final. O que acontece é a questão realmente, igual, por exemplo, doenças pulmonares. A questão da doença pulmonar. Então, por exemplo, na questão quando uma pessoa está intoxicada por CO2, utiliza-se 100% de oxigênio, de pressão, para que o CO2 possa deslocar da hemoglobina. Então, imagina, você está intoxicado por CO2. Estava num ambiente, teve incêndio, você inalou muito CO2. O que você vai fazer? Uma oxigenoterapia, ou seja, vai utilizar o oxigênio. A quantos por cento? 100%. Por quê? Se você respira 100% de oxigênio, a pressão de oxigênio no alvéolo é maior, mais oxigênio passa o sangue. Quanto mais oxigênio, maior vai ser a dissociação do CO2 pela hemoglobina. E aí esse oxigênio desliga a hemoglobina e consegue ser transportado para a célula. No caso dessa situação, entendeu? Cadê a delicadeza? Beleza? Pessoal, vem comigo para entender o que é esses 20% aqui, ó. Eu tenho 100 ml de sangue. Nesses 100 ml de sangue, eu tenho 15 gramas de hemoglobina. Cada grama de hemoglobina pode se ligar a 1,34 ml de oxigênio. Ou seja, em 100 ml de sangue eu tenho 15 gramas de hemoglobina vezes 1,34. Isso vai dar 20 ml, que representa os 20%. Aqui, que é o volume que a gente fala. Beleza? Então, nesse caso, em 100 ml de sangue, eu vou ter 20 ml de oxigênio. Beleza? Tranquilos? Vai ganhar essa continha? Não. Óbvio. Ah, graças a Deus. Beleza? Parece Que não. não sei. Só para vocês entenderem. Vai chegar nesse cavalo. Pessoal, só explicando para vocês aqui, basicamente, então, a PO2 chega com 100 ou 95 de oxigênio e o meu tecido está com 40. O que vai acontecer? Esse oxigênio dissocia e vai vir para o tecido para ser utilizado. E, posteriormente, esse sangue, ele volta com 40. Tudo isso por conta da diferença de pressão que nós temos. Ok? E obviamente, deixa eu estar aqui. Obviamente, o Léo já deve ter explicado isso aqui para vocês, mas eu reforço isso aqui é muito importante. Coletivamente, são denominados efeito de Born. O que é o efeito de Born? Basicamente, são fatores que vão promover maior
dissociação do oxigênio com a hemoglobina. Vamos de novo? O efeito de Borg é um conjunto de fatores que irão promover maior dissociação do oxigênio com a hemoglobina. Estão comigo? Vocês viram isso? E aqui eu vou colocar os três principais e obviamente tem um outro fator que vai ser legal. Então observe, pessoal. Hemoglobina com oxigênio. Como é que eu chamo isso? Oxihemoglobina. Aqui eu estou mostrando a porcentagem, ou seja, a saturação. E aqui eu estou mostrando a pressão de oxigênio. Vamos pegar um exemplo aqui, de forma que seja 80. Vamos supor que a pressão de oxigênio seja 80, beleza? Para essa pressão de oxigênio, olha a diferença que eu vou ter na saturação em relação à temperatura. Quando eu tenho 37 graus Celsius, eu tenho uma certa saturação. Quando eu aumento essa temperatura, o que vai acontecer? Aumenta a saturação ou reduz a saturação? Reduz a saturação. Ou seja, a temperatura do tecido e a temperatura do corpo vai ser um fator que vai promover dissociação de oxigênio com a hemoglobina. Então, o exemplo mais clássico que eu dou aqui para vocês, e obviamente voltando à parte de saúde, quando vocês estão lá fazendo exercício físico, o músculo de vocês fica quente ou fica frio? Isso vai favorecer que o oxigênio se desligue da hemoglobina e vá para o músculo? Perfeito. Um dos fatores é para melhorar isso aí também e, obviamente, promover vasodilatação. Com toda certeza. Na febre vai acontecer a mesma coisa. O seu tecido ele vai ficar mais quente e vai liberar mais oxigênio. Então, por isso que todo atleta de alto nível pratica um aquecimento bem forte. Com toda certeza. Na verdade, seria bom para todos, né? Entra lá de qualquer jeito. Seria bom para todos fazerem isso. Então, pessoal, obviamente, eu estou aqui em Tubiara, estou 45 graus, estou liberando mais oxigênio para o meu tecido, principalmente para as glândulas sudoríparas, para que possa suar de forma mais intensa. Estão comigo? Um outro fator, pessoal, relacionado ao pH. Então, observe que quanto menor o pH, menor vai ser a saturação, maior vai ser a dissociação do oxigênio com a hemoglobina. Por quê? O oxigênio, imagina que o meu tecido está numa situação de acidose, está começando a ficar ácido. O que vai acontecer? Eu preciso desse oxigênio para fazer o processo de tamponamento. Maior vai ser a dissociação do oxigênio com a hemoglobina. Então, menor é a saturação. E menor é a pressão de ar. Vai ficar menor, com certeza. E o mesmo, pessoal, vale para a pressão, o efeito do CO2. Quanto maior a pressão de CO2, menor vai ser a saturação da hemoglobina. Então, coletivamente, são esses fatores que vão promover dissociação e redução da saturação. Estão comigo? Sim ou não? Ou conversa comigo. Tá difícil? O pH aumentando, a saturação ela aumenta também. Certo? Que daí você não precisa tirar esse, o oxigênio não precisa sair da hemoglobina para ir para o tecido. Entendeu? Não, mas é o limite mais alto. Um dos fatores que vão promover a dissociação, a gente está pensando aqui em dissociação, ou seja,
a saída do oxigênio para o tecido, certo? Qual que é o fator principal? Redução desse pH. Agora imagina que o seu tecido está numa situação de acidose, ou de isquemia, ou hipóxia. Ele vai produzir energia de que forma? Anaeróbica. Se ele produzir energia de forma anaeróbica, eu vou ter necessidade de mais oxigênio ou menos oxigênio? Mais oxigênio para que ele volte ao normal dele. Entendeu? Aí são os fatores de dissociação. Tem um outro fator aqui que é importante, mas não tanto para nós, que é o efeito do 2,3 de fósforo glicerato. Que, obviamente, a minha hemácia tem mitocôndrias? Não. Ela produz energia de que forma? Anaeróbica. Então ela produz 2,3 fósforo glicerato. Isso pode também favorecer a dissociação. Fala, jovem. Tem que pensar ali no fato de ferro. A gente está aumentando a temperatura, então o oxigênio vai diminuir Ele vai dissociar, ou seja, ele vai sair da hemoglobina. a dissociação. Aumentar a dissociação. Para quê? Para que esse oxigênio possa ir para o local onde está essa pedra. Vamos pensar assim. Aí só tem um momento. Sim. Continua aumentando a temperatura. Aí chega uma hora que até nossa vai desnaturar. Caiu de novo. E trança, né? Seu cabelo. Não só suar, né? Não só suar, mas pegar esse oxigênio e levar para o tecido para que ele possa reagir, né? Possa promover toda aquela parte de cascata de reações imunológicas. Tem que ver a cara dele pra ver. Não fez uma barba. Que barba? Ele tava com a barba de fala. É a cara dele. Tem que ter minha barba. Tem que ter minha barba. Expliquei já. Só hoje que você percebeu.